Bom, pessoal, na nossa última aula eu quero mostrar para vocês como gerenciar melhor o browser do Selenide, né? O que a gente costuma chamar de Browser Factory, tá? Porque, como eu falei, basta que você chame Open e o Selenide já faz tudo para você. Diferente do Selenium, a gente não precisa de um Chrome Drive ou um Gecko Drive, tá? Tá tudo ali. Muito fácil, muito simples. Mas se você quer ter um controle maior, é importante que você saiba configurar esse browser, ok? Esse drive. Então vamos lá. Então, pessoal, primeiramente eu vou criar mais um pacote. Eu não vou criar mais nada, tá? Mais nada nesses outros pacotes, acredito eu. Então eu vou fechar todos. Se tiver que criar, a gente cria, tá bom? Então vamos lá. Eu vou criar um novo pacote aqui, tá? SRC Test Java, que eu vou chamar de Commons. Commons, assim, ó, Commons. Vou fechar tudo aqui, tá, pessoal, para facilitar. Close all. No meu pacote Commons, eu vou criar uma nova classe e eu vou chamar ela de Browser, tá? Browser. Ok? Vou criar uma outra classe também chamada de Browser Properties. Beleza? Aqui na minha Browser Properties, eu vou fazer algumas configurações, ok? Eu vou criar um método aqui, private, tá? Private. Vou chamá-lo de... Ele vai ter um retorno properties. Beleza? Do Java Útil, a gente importa ele aqui, tá? Do Java Útil. E o nome dele vai ser load properties. Beleza? Aqui eu vou instanciar a classe property do Java, uma nova instância, chamada de prop, que vai receber uma nova instância da classe properties. Aqui eu vou usar um try-catch, tá bom? Try-catch. Vou falar para o meu prop, que eu acabei de criar. Load, beleza? Vou passar aqui um get class, ponto. Get class loader, depois um ponto, né? Get resource as string, tá bom? E aqui no resource as string eu vou passar qual que é o arquivo que eu vou criar para ser o meu recurso, tá bom? Que é o arquivo config.properties, beleza? No cat eu vou pedir só para ele imprimir a exceção, caso ocorra. Print stack trace, beleza? E eu preciso, né, como é um método que tem um retorno, né, não é um método void, eu preciso retornar o meu prop. Beleza? Agora eu vou criar alguns métodos para que de fato eu possa setar algumas configurações no meu browser mesmo, tá bom? Então vamos lá. O primeiro dele vai ter o retorno do tipo string, tá? Vai ser público, retorno do tipo string, e eu vou chamar de get browser. Que seria esse get browser? Eu vou passar um valor aqui que eu quero que ele pegue como browser principal, tá? Então eu vou chamar aqui, né, já o retorno dele. Ele vai retornar para mim this browser, tá? Browser recebe this.browser, this.browser recebe o load properties, tá? Load properties .get property string, tá? E no lugar do get browser a gente vai passar um valor que vai estar lá no nosso config,
vai ser o browser, tá bom? Beleza. Por que ele está dando erro aqui no browser? Porque não existe essa variável. Então aqui em cima eu vou criar algumas variáveis que vai ser útil para a gente poder setar esses valores, tá bom? Então eu vou criar aqui uma protected. Na verdade, se eu declarar nada, acredito que ele já vai ser protected, né? Eu falei aquele dia, até me confundi, deixa eu me corrigir. Se eu não me engano, quando a gente cria aqui um elemento e não declara nada, ele não é private nem público, acho que ele é protected. Posso estar enganado, tá? Mas ok. Voltamos aqui, eu vou criar apenas a variável. Não vou falar se ela é protected ou não. Ela vai ser do tipo string. Vai chamar browser. Beleza. Eu vou criar uma variável do tipo boolean agora. Boolean. E ela vai ser a headless. Vou criar a variável do tipo string, que vai ser o tamanho do browser, né? A gente já mostrou isso para você. Browser size. Outra string, que vai ser a minha URL padrão. URL. E uma long, uma variável do tipo long, que vai ser timeout. Beleza? Então aqui, meu método já parou de dar erro, tá? Eu vou criar um outro método, só que agora ele vai ser do tipo de retorno booleano, boolean. Beleza? O nome dele vai ser isHeadless, né? isHeadless. Eu vou explicar o que é headless para vocês. isHeadless. Então, this headless, né, que é a minha variável, ela vai receber um boolean ponto parse boolean load properties, tá? Ponto get property. Eu vou passar aqui um valor que vai estar no meu config, que é o headless. Vou explicar para vocês o que é o headless depois. Beleza? Vou criar outro método. O tipo de retorno vai ser string, tá? Eu posso copiar isso aqui e colar, na verdade, para ser mais fácil, tá? Então, o nome dele não vai ser string, vai ser o retorno string. E o nome dele vai ser get browser size. Então, this browser size aqui, ó. Eu escrevi errado. Browser size. Então, vamos escrever certo aqui. Browser size. Beleza. Browser size. Ele vai ter o load property, get property, só que agora ele vai pegar o browser size. Beleza? Vou criar outro do tipo string também, só que vai ser get URL. Tá? Então, this URL load property, só que ao invés de browser size vai ser URL, que vai ser o parâmetro que a gente vai passar no nosso arquivo de configuração. Por último, eu vou ter aqui um public de retorno do tipo long, que vai ser get timeout, tá? Ele vai retornar this timeout, que foi a variável que a gente criou. Long ponto parseLong load properties, tá? Ponto get property, e aí eu vou passar o valor timeout. Beleza? Então a gente configurou aqui o nosso browser properties, tá? Para ele funcionar, a gente precisa ter um arquivo chamado config.properties, que é esse aqui que a gente está passando. Tá certo? E aonde fica esse cara?
ele vai ficar aqui ó, na nossa pasta Resource. A gente vai New, File, vai dar esse nome para ele, tá? Então, vou copiar aqui certinho para que não passe errado. Vou copiar esse nome. Então, aqui na Resource, a gente vai dar New, File. E criar aqui, ó, config.properties, ok? Aí, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar os valores que a gente colocou no nosso Browser Properties, tá? O primeiro é Browser, tá? Tem que ser esse nome certinho. Então, eu vou copiar e colar, ao invés de escrever, para ter certeza que está certo, tá bom? Vou passar o Browser e vou passar um valor para ele. Aí, aqui, eu vou setar Chrome. Só que se eu setasse Firefox, o Selenide ia abrir o Firefox da sua máquina e não o Chrome, tá? Então, se você precisar fazer um teste aí no Firefox, ao invés do Chrome, você declara aqui que o que você vai utilizar vai ser Firefox, ok? Então, isso que a gente está criando é para ter uma liberdade maior, um controle maior sobre o browser do Selenide, tá? Então, aqui eu já estou passando se eu quero usar o Chrome ou o Firefox. No caso, vou continuar no Chrome. Qual que foi o outro que a gente passou aqui? O Headless. O que é o Headless? O Headless é simplesmente para ele executar o nosso teste sem abrir o navegador. Tipo, ele vai abrir, só que a gente não vai ver, entendeu? É como se fosse invisível. Ele executa todos os passo a passo, ele tira print do passo a passo se você quiser, né? Como eu mostrei lá no After Step. Só que a gente não vê essa execução, ok? Ele não mostra pra gente, é algo que roda por debaixo dos panos, vamos dizer assim. Então, assim, como eu gosto de ver a execução, eu vou deixar false. Mas se você quiser executar por debaixo do pano, coloca true, tá? Ele só tem esses dois valores, é booleano, false ou true. Beleza? Vamos ver a próxima aqui que a gente colocou, é o browser size. O browser size nada menos é do que aquilo que a gente colocou na hooks, né? A gente colocou na nossa hooks, em todos, browser size, tá? Um valor, e é justamente esse valor que eu vou passar para ele aqui, no meu config properties, que é o tamanho do meu browser, beleza? Só que sem as aspas. A URL, geralmente é a URL do seu sistema, né? A gente vai ver aqui que foi a URL que a gente criou. URL é a URL do sistema. Como a gente está indo em várias URL, eu vou passar a URL padrão, que é o começo aqui, ó. Tá? Todo esse começo aqui, HTTP, DemoQA, né? DemoQA, como está aqui no hooks, só que sem o final aqui, que a gente vai concatenar ela no futuro, tá bom? Então, beleza, aqui eu vou passar que a URL é essa aqui. A URL padrão do meu projeto. Beleza? E a última que a gente colocou, o timeout. O timeout é o tempo de espera que ele vai dar. Como eu falei lá, se ele não encontrar um elemento, se ele não achar um elemento, por aí vai. Então, a gente vai setar aqui um nosso default, tá? Como eu falei, o do Selenide eu acho que é 5 segundos, 6 segundos. Mas a gente vai colocar um default aqui que é de 30 segundos. Né? Eu acho que é milissegundos. 30 segundos, se não for milissegundos, se for nanosegundos, são 3 segundos, tá bom? Mas pode colocar esse timeout aí que você não vai ter muito problema em encontrar o elemento. Beleza? Feito isso, a gente vai para a nossa classe browser. Ok? E vai instanciar a nossa browser properties aqui. Então, browser properties que a gente acabou de criar, tá? Dessa vez eu vou chamar ela só de properties, tá? Não vou chamar de browser properties não, só de properties. Recebe uma nova instância da nossa classe browser properties. Beleza? E eu vou criar um método aqui que eu vou chamar de openPage, tá? E é aqui que eu vou setar, fazer a conexão do meu arquivo aqui, tá? Com as propriedades do meu browser property. Beleza? Então vai lá. Ela vai ser um public void, vai retornar nada. Vou chamar de openPage, né? openPage. Beleza? Vai abrir a página do meu navegador. Fazendo isso, tá? A gente vai configurar aqui, ó. Configuration. Ponto. Esse configuration é do próprio Selenide, ok? Timeout. A gente vai aceitar o timeout primeiro. E o que a gente vai passar de valor nesse timeout? Justamente o nosso properties. Ponto. Get timeout. Que foi o que a gente criou. Beleza?
Vou repetir esse método aqui, tá? Que a gente vai mudar só o configuration aqui. Agora vai ser o configuration browser, tá bom? Properties vai ser o get browser, ok? O que é o get browser? Ele vai pegar aqui no nosso arquivo properties, qual que é o browser aqui? O Chrome. Se a gente mudar aqui para Firefox, vai ser o Firefox, tá bom? Get browser, beleza? Então vou clonar aqui de novo essa linha. E agora vai ser o browser size, ok? Browser size. E ao invés de get browser, vai ser get browser size. Beleza? Clonar de novo essa linha aqui. E vai ser o nosso headless. Beleza? Então, vou chamar aqui o headless. E vai ser o get, ou é o isHeadless que a gente criou. É isHeadless, porque é um booleano, ok? Agora eu vou chamar aqui um outro método, que é o próprio open do Selenide, né? É o open. Vamos ver se ele sugere aqui pra gente. Não, então eu vou colocar selenide.open para a gente não ter que fazer o import, tá? Apesar que ele vai importar, mas tudo bem. Selenide.open, não fazer o static import, né? E eu vou pegar o meu properties.getURL, beleza? GetURL. Só que como a gente tem basicamente um URL por teste, né? Uma URL por teste, vamos fazer o seguinte então. Eu vou criar um novo método que eu vou chamar de setURL. setURL. Vou passar um parâmetro do tipo string, que vai ser, vou colocar assim, final URL, que vai ser só aquele final da URL, tá bom? E aí sim, a gente vai ter esse cara aqui, tá? Get properties, mais o final URL, que é o dinâmico que eu vou passar, tá? E aí sim, aqui a gente chama o nosso setURL que a gente acabou de criar, passando a nossa string final URL também. Beleza? Então essa é a nossa configuração do browser, tá? Eu vou adicionar mais um comando, que é para ter certeza que ele não vai guardar cache aqui antes de insertar a URL, tá bom? Ter certeza que ele não vai guardar cache, apesar que geralmente no nosso teste automatizado ele não guarda, mas para garantir isso, a gente vai chamar aqui o configuration novamente, browser capabilities, beleza? .setCapability, tá? setCapability. E eu vou passar esse capability aqui, ó, tem que ser exatamente esse. application cache enabled, tá? Eu já escrevi errado, vocês tenham certeza que não está escrevendo errado, tá? Application cache enabled, e eu passo o false, tá? Que é para não habilitar o cache do nosso browser, beleza? Então, com esses dois métodos aqui, lá na minha hooks, ao invés de chamar o direto o open, eu vou instanciar a minha browser, tá? Vou instanciar ela. Então, aqui eu vou instanciar o meu browser. Deixa eu ver se tem alguma coisa fora dela, para garantir aqui que não vai quebrar. Ele só seta a propriedade, beleza. Então, vou chamar aqui uma instância da minha classe browser. Browser da minha commons, tá? Não pega errado, tem vários aqui. É o da commons, browser. Vou chamar de browser. Recebe uma nova instância da minha classe browser, tá? Beleza. Ao invés de usar esses comandos aqui, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar minha browser minúsculo, tá? Browser
ponto open page. Open page. Qual page que eu quero abrir? Como já está setado a minha URL padrão, tá? Como já está setada a minha URL padrão, eu vou passar apenas o final da URL que eu preciso, tá? Que é login, né? Então, basicamente é isso aqui, ó. Login. Basicamente, lá no Open Page já está setado tudo isso e ele vai concatenar com login, beleza? E eu não preciso mais desse cara aqui. Posso fechar. Vou fazer a mesma coisa para os outros. Diferença, que é mudar a URL final aqui, ó. Em vez de login, checkbox. Posso apagar. Mesma coisa, copiar aqui. Em vez de checkbox, vai ser, buttons, tá? Buttons, beleza. Colar aqui. Aqui vai ser Dynamic Properties. Dynamic Properties. Posso excluir. Copiar aqui, do Tooltip. Aqui vai ser Tooltips. Posso fechar isso aqui, apagar isso aqui. Copio aqui. Aqui vai ser menu. Menu, jogo da velha. Posso apagar esses dois. Copio aqui. Aqui vai ser select menu. Select menu. Posso apagar esses dois também. Copio aqui. Aqui vai ser o alerts, né? Colar aqui para copiar mais fácil. Alerts. Copio aqui. Cola aqui, aqui vai ser o droppable. E acabou, beleza. Então, o porquê disso? Porque qualquer configuração que eu tiver fazendo no meu driver, eu vou fazer aqui, ó. Eu quero mudar o driver, eu quero colocar que ele rode no Firefox. Então, eu mudo aqui para Firefox. Entendeu? Para ficar um controle melhor do nosso browser, eu não preciso fazer mais nada. Quero mudar o site, aí eu mudo o site aqui. Só que eu mudando o site aqui, eu tenho que mudar, como a gente foi por várias e várias URL, eu tenho que mudar a URL do site que eu estou passando aqui, tá? Mas geralmente é muito raro a gente mudar a URL de algum site que a gente está mexendo de fato, tá bom? Então isso aqui dificilmente vai mudar, mas se precisar mudar um novo projeto, você muda aqui. Timeout, se você quiser aumentar ou diminuir o timeout, se você quiser aumentar ou diminuir o tamanho do browser, né, aqui. Se você quer executar no modo headless ou não, você coloca true aqui ou false. Então assim, a gente tem um controle maior do browser, tá bom? Dessa forma, tá certo? Então, feito isso, vamos executar um teste aqui, para a gente ver se está dando certo. Pode ser o de login mesmo, acho que foi o que executou por último. Vamos ver se está tudo ok. Beleza, vamos ver se ele abre a URL. Abriu o login. Fez o login válido. Fez o login válido e passou. Beleza? Então é isso, pessoal. Essa é a nossa, conhecida também como Browse Factory, tá? É um controle maior do browser. Como eu falei, o Selenium só com o Open, ele já faz isso para você. Mas se você quiser ter um controle melhor sobre o browser, é bom criar essa configuração, tá? É bom ter o Config Properties, para que a gente consiga fazer um controle melhor ali, tá? Não deixa de ser simples, tá? Não deixa de ser... Beleza, parece um pouco com a instância do driver do Selenium, parece, só que a gente não precisa baixar Chrome Drive, a gente não precisa setar Chrome Drive, por aí vai, mas é bom a gente ter um controle de certas coisas, né? Um controle maior de certas coisas. Se você não quiser usar o Browse Factory, beleza, se não precisar, não tiver necessidade, usa só o Open mesmo do Selenium, que tá tudo certo. Então, acredito que seja isso, pessoal. Nossa aula, tá? Nosso treinamento. Queria agradecer demais aí você que participou desse treinamento, tá? É um treinamento curto, é um treinamento nível básico, ali com o pé no nível intermediário, tá bom? Não é um treinamento avançado, tá? Em automação, tem muito mais coisas.
Tem muitas mais coisas que vocês podem aprender, vocês podem pesquisar, vocês podem buscar na documentação de Selenium, Selenide, e outras coisas também para vocês aprenderem melhor automação. Mas isso aqui foi um básico, tá? Eu vou montar um documento com o resumo de todo o treinamento, mas vou fazer também um resumo aqui rápido, que seria o quê? A gente precisa ter as nossas features, né? Onde a gente vai colocar o passo a passo dos nossos cenários também. Nas nossas features, lembrando que é um documento, tá? É um documento. Então isso aqui pode ser entregue para o cliente. Isso aqui é um passo a passo, é um roteiro de teste. É o que vai acontecer no nosso cenário, tá? Lembrando que a gente tem a estrutura certinha aqui. Funcionalidade, cenário, tags. Tag serve para a gente controlar melhor a nossa execução. Eu quero executar só o double click. A gente coloca essa tag no nosso runner. Eu quero executar apenas a funcionalidade de botões. Eu coloco essa tag no nosso runner e executa tudo aqui. Então assim, né? Tem a nossa feature, que é o nosso cenário, o script mesmo, né? O roteiro de teste do nosso cenário. A gente transforma isso aqui em código nos nossos steps, tá? Então isso aqui vira métodos que vai interagir com os nossos elementos de fato que estão lá na page. A gente mapeia os elementos e cria os métodos para interagir com ele. Então botão a gente clica, campo a gente escreve, campo a gente limpa, botão a gente pode dar clique duplo, pode dar clique com direito. Os elementos a gente pode arrastar e soltar, a gente pode validar se o elemento está aparecendo, se o elemento existe, se o elemento é visível, se o elemento contém o texto que a gente espera. Então assim, a base, tá? A base. Eu vou ter a feature, eu vou transformar o meu roteiro de teste ali manual num script automatizado, que vai ser meu step, e vou representar cada tela do meu sistema em uma page, né, que contém os seus elementos. Então logo a minha button page, que eu dei o exemplo aqui, vai ter os meus botões lá que eu preciso interagir com ela. E os meus métodos de interagir com aqueles botões, tá bom? Então a base é basicamente isso, tá? A gente tem o nosso arquivo feature, ter a representação do nosso arquivo feature em código, que seria o step, e ter a representação da tela do sistema, onde tem os elementos, botões, campos, texto, e a gente interage com aqueles elementos na nossa feature, tá? E faz toda essa conexão, né? Da feature para a gente interage com a nossa página, desculpa. Então a gente tem toda essa conexão da feature que vira step e o step que se comunica com a página, tá? Onde tem os elementos e as interações que de fato vão interagir ali com aqueles elementos da página como se fosse humano, né? Nessa página aqui de botão, eu vou dar 2 cliques nesse botão, vou validar que apareceu a mensagem, né? 2 cliques, valido aqui que apareceu, você fez, né? You have done double click. Clique com direito, vou validar que apareceu essa mensagem, e um clique dinâmico, um clique normal, vou validar que apareceu essa mensagem, tá? Então a interação com o humano, o que o humano faz? Ele clica, ele escreve, ele olha. Então o nosso olhar seria um should have, um should be. Se precisar, volte às aulas, reveja as aulas. Vou deixar um documento com o resumo das aulas, beleza? E no mais, é isso. Queria agradecer todo mundo que participou, tá? Muito obrigado. E vocês me encontram nesses e-mails. Então, muito obrigado você que fez esse treinamento até aqui. Faça bom proveito dele. Espero que vocês consigam colher bons frutos com esse treinamento. Sempre tá estudando, sempre tá praticando, tá? Porque se vocês não praticar, vocês vão esquecer. E muito obrigado mesmo por ter acompanhado até aqui. Até um próximo treinamento.